Obrigado. Bom, pessoal, a todos, muito bom dia, quase boa tarde aí. Eu vou tentar ser o mais breve possível, tá bom? E daí o foco aqui é tentar falar um pouquinho sobre o samba, rapidamente, tá? E mostrar um pouquinho aqui na prática. E pelo tempo não vai dar para poder fazer a instalação, tá bom? Mas, basicamente, aqui o foco é tentar mostrar um case, tá? Que teve comigo, um pouquinho atrás aí, e daí a gente vai falando aqui no decorrer Ô, Leber, da você apresentação. queria instalar o quê? Como? Você queria instalar o quê? Não, daí eu ia instalar o samba, mas só que leva um pouquinho de tempo. Ah, vou te dar o Então, bizu da próxima, vou dar o bizu. Grava um vídeo, aí fica bem mais rápido. pode ser Fala também. aí, Mas o fala aí. legal é ao vivo. Com certeza, quem sabe faz ao vivo, eu sei como é que é. Tá bom, valeu. Vamos lá. Então, pessoal, eu vou estar falando agora um pouco sobre mim aqui, rapidamente. Tá? Eu comecei cedo na área de tecnologia, eu comecei de 13 para 14 anos. Fiz um curso técnico de processamento de dados e daí eu fui subindo, né, em termos de graduações aí. Eu fiz redes e depois eu estou seguindo a minha carreira em si, aí, sempre estudando, né. Tem algumas pós aí. Trabalho hoje como analista de segurança em uma empresa multinacional. Enfim, resumidamente, esse é o Kleber. Né? Então, eu vou logo partindo para cá, né? O que é o samba? Né? Enfim, o samba em si é um software, tá? Que hoje ele pode ser multiplataforma, tá? Só que ele é mais focado para Unix em si. Mas lá na frente eu vou estar falando por que ele é multiplataforma, porque eu posso estar integrando aí outros SOs, okay? Na qual ele vai ter um gerenciamento e compartilhamento, né, de uma rede Microsoft. Então, a grosso modo, seria o Samba em si. Tá? Um resumo aqui, um pouquinho sobre a história em si, foi que o senhor Andrew, né, ele queria fazer o seguinte, ele queria fazer com que a máquina dele, o Windows, enxergasse um compartilhamento, né, de uma máquina Windows. E daí, basicamente, o que foi que ele fez? Né? Ele fez o que a gente chama de engenharia reversa. Né? Ele começou a estudar o comportamento, né? Basicamente, ele esnifou o tráfego de rede, né? De como é que funcionava o protocolo SMB da Microsoft. Né? Depois disso, né, ele conseguiu ter êxito, né? Tanto que o Samba 3 aí, né, ele saiu em 97, tá? Mas até então o intuito dele era apenas de ter um compartilhamento, né, com o sistema o Windows e Linux, tá? E ele evoluiu, né, com o passar do tempo aí, e hoje nós temos o Samba 4, que você pode estar usando tanto com compartilhamento, tá, quanto para a parte de AD, Active Directory. Você pode subir um domínio, né, na tua própria empresa, né, e usufruir da melhor forma possível em si. Tá? Mas eu vou resumir aqui também um pouquinho, devido ao tempo, o que seria o próprio AD, né? O AD é o Active Directory, né? Onde ele possui, né, um gerenciamento de rede, né, em si, na qual ele possui um banco de dados dele ali, na qual ele vai gerir alguns recursos, né, como usuário, grupos, perfil, compartilhamento e entre outros aí. Então ele vai gerenciar toda a tua rede. Então, basicamente isso é assim, pessoal. A gente vê muito algumas empresas, né, que ela não tem um AD. Então, o que seria o próprio AD, como eu falei ainda há pouco, reforçando com essa imagem aí? Eu vou ter um controle melhor de todo o meu ambiente, né? Então, eu vou ter um controle de todos os meus usuários, das máquinas que se encontram nela, a minha OU, os grupos, impressoras, pastas. Então, ou seja, eu vou centralizar tudo isso em um local. De vez em quando a gente encontra algumas empresas aí que não tem nenhum AD. Então, basicamente, aquela empresa que tem um grupo, que tem uma máquina,
e que tem vários usuários. Então, um loga com o outro, acaba vendo algumas informações que não deveriam ter acesso, né? Então, isso se torna um pouco mais difícil ter alguma auditoria, né? Vamos supor que algum usuário excluiu algum tipo de arquivo muito importante daquela instituição. Então, com um AD, você tem essa concentração toda, né? Você consegue gerenciar melhor o teu ambiente. Tá? E alguns recursos aqui que você pode ter no teu próprio AD, né? Como eu falei há pouco, né? Você pode centralizar tudo, você tem um nível melhor de segurança, tá bom? Você consegue fazer a parte de integração de outros recursos em si, né? Enfim, você tem uma melhor política em si dentro do teu ambiente. Você consegue gerir com algumas GPOs, né? Você pode falar que determinado usuário só tem acesso a uma determinada pasta, ou então a própria máquina dele que ele não consiga ter acesso a alguns outros recursos que possam vir causar algum tipo de dano dentro da tua instituição. E para cá hoje eu trouxe um case, né, que há um tempo atrás eu estava em uma instituição que o ambiente dela era mais ou menos assim. Então eu tinha um link de internet, eu tinha um servidor, um Windows, com todos esses serviços rodando nele aí, e fora isso tinha algumas outras máquinas que eram chamadas de servidor também, mas no final das contas eram apenas estações de trabalho, né, que se transformaram em servidor. Então, infelizmente isso é muito comum, né? Eu acredito que algumas pessoas aqui passam por isso, já passou por isso, né? Você está em uma instituição que você faz uma solicitação de um servidor, né, e eles acabam comprando ou então te entregando um desktop e você tem que transformar aquilo, né, num servidor. Mas, enfim, voltando aqui, então, era mais ou menos assim o escopo deles. E certa vez aconteceu o seguinte, a Microsoft ela entrou em contato falando que gostaria de fazer uma auditoria interna, né, porque ela recebeu uma queixa dizendo que aquela instituição tinha o software dela que eram tudo piratas, e era de fato, né? Quando eu entrei para essa instituição, eu tinha mais ou menos acho que um mês, e eu já tinha mapeado tudo e já tinha falado, pessoal, vocês estão usando um software não licenciado, o ideal é que a gente faça isso por uma série de fatores. Mas daí a gente sempre escuta aquela velha história, não vai dar em nada. Enfim, aí daí a gente recebeu o contato deles. Então, existem várias formas daí do próprio time da Microsoft entrar em contato para tentar notificar. Uma delas é te passando e-mail, ou então entrando em contato. E daí tem um trâmitezinho lá que eles informam, olha, você tem tanto tempo, tá, para você, de fato, falar que todo o teu ambiente corporativo em si, ele está licenciado ou não, se ele está legalizado, né? Então, enfim, eles te mandam algumas coisas aí e eles te mandam também um software que você roda internamente para poder checar todo o teu ambiente. Depois disso, eles pedem para que você envie. Então, é o seguinte, a gente passou um certo tempo aí para tentar ver o que a empresa iria fazer, a gente repassou isso aos CEOs, né, os donos, Pedro e Maria, e eles disseram, olha, no caso, vamos legalizar. Eu falei, olha, show, que ótimo, preciso só que vocês façam um orçamento. Então, daí a gente começou a entrar em contato com algumas empresas que faziam, né, essa parte de venda. E antes disso, só para ressaltar aqui, né, que pirataria é crime, ela possui lei, né, e ela tem também as suas... ela tem uma detenção aí, desculpa, que seria no caso de 6 meses a 2 anos ou multa. Então a gente repassou isso, né, então eles ficaram bastante preocupados com toda a situação aí, né, então
A gente correu por fora, né? E no meio do caminho a gente sempre escutava, né? De outras pessoas, não, mas isso aí não vai dar em nada. A Microsoft não vai perder tempo com a gente, né? Nós somos uma empresa de médio porte, ela só vai buscar empresas, né, de grandes, etc. Eu falei, olha, não é bem assim. Então, teve esse caso aqui que eu acho que alguns chegaram a acompanhar, né? Que a, o prédio, né, de uma instituição, né? Ela foi a leilão, porque a Microsoft aplicou uma multa nela. Então, eles foram a juros e tal. E basicamente eles foram multados no valor aí de 42 milhões. Então, ou seja, fechou a empresa, fechou a instituição. Então, depois que a gente reportou isso, tanto para os CEOs quanto para algumas pessoas da própria equipe técnica, né? Então, eles já ficaram assustados, né? Então, muitas das vezes as coisas só fluem melhor quando dói no bolso ou quando acontece com alguém. E daí, no caso, né, isso se repercutiu, né, essa matéria aí, né? E automaticamente eles pediram, não, façam uma cotação urgente. E daí a gente foi, né? Daí a gente entrou em contato com algumas empresas, né? A gente fez algumas cotações, no caso aqui, foram feitas apenas para 17 máquinas, então tem algumas aqui, algumas coisinhas aqui, desculpa. Então daí a gente entrou em contato, pediu licença tanto para o Windows, quanto para o servidor, quanto para Office, tinha também o banco de dados, SQL Server, pedimos também licença para uma instituição de anti-malware e também fizemos uma cotação para um TM Fire. Então, nisso tudo aí, deu no valor de 54 mil, então a gente repassou isso para eles, né? Então eles tomaram um susto, né? Isso foi só uma cotação para 17 máquinas. E o parque tinha matriz e filial, eu acho que eu vou, se não me engano, na época era em torno de 84 máquinas. Então, com toda certeza, esse valor aí dobra, né? E um pouquinho mais. Então, eles disseram, olha, não temos grana agora. E o tempo estava... O deadline em si, né? Ele estava um pouco mais curto. Então, eu fui para casa nesse dia e falei, bom, preciso ver alguma alternativa. E com a equipe toda, né? E eis que temos a solução aí, que foi o Samba 4. Então, a gente fez alguns testes em lab com toda a equipe, validamos, cara, funcionou, foi show de bola. Então, vamos implementar o Samba 4. Então, a gente ficou, devido ao tempo, se eu não me engano, a Microsoft deu 7 dias ou uma semana, não lembro qual foi o tempo, mas o prazo ele é curto, então você tem que correr, né, contra o tempo, para ou você compra, né, ou você usa outras alternativas, ou você é multado. Então a gente fechou no Samba 4 e daí a gente fez alguns testes, né, tanto com o FreeBSD, a gente fez teste com Debian e com os outros distros aí. Então a gente fechou com o Debian, né, apesar que as outras também ficaram tudo ok, mas a grande parte tinha uma familiaridade mais com o Debian. Em votação fechou ele. Tá? E daí a gente fez uma apresentação interna, né, para todo mundo, daí a gente pontuou algumas coisas, né, e vimos que de fato o Samba ele tinha a compatibilidade até mesmo de um próprio Windows Server, só que a gente se esbarrou em um ponto, né, que foi sobre a parte de instalação, que na época em si ele era de fato um pouco mais complexo em si, né, mas hoje ele já está bem mais robusto. Hoje eu vou até com o próprio apt-get instalar o Samba, você consegue instalar ele. Tá? Então a gente fez comparativo interno, mostrando para todo mundo. Mostramos alguns outros recursos aí, né, na parte comparativa, né, em dizer que o serve em si, os serviços, desculpa, que tem no próprio no Windows, ele tem também no próprio GNU Linux, né, então o Debian, ele tinha tudo isso aí, né, como exemplo, o DNS, ele tem um bind, né, a Microsoft já tem o Wizard,
e no Linux se ele tem um Apache, e daí vai. Né? E um dos pontos bastante interessante foi a própria administração, que no caso você pode fazer também por uma, por uma administração via web. E o outro ponto também que ele é compatível, né, com você consegue facilmente também administrar outros sistemas operacionais, como, por exemplo, o macOS. Então, isso aí a gente fez o teste, como eu falei há pouco, a gente fez o teste em Lab, né? Funcionou e daí a gente pôs em prática. Bom, para quem tem algumas empresas, né, que são um pouco mais fechadas em si, né, estou apenas mostrando aqui os serviços e portas, né, que o Samba 4 ele tem, né, desde o DNS, o Kerberos, o LDAP, o protocolo SMB, que é da Microsoft, enfim. Então, todos esses aí tem que estar tudo aqui na tua rede interna para funcionar 100%. Okay? Bom, e aqui são alguns serviços e o funcionamento do próprio Samba 4. Né? Então, basicamente, conforme eu falei aqui, nós temos o DNS, LDAP, né, que é um catálogo de... vamos dizer que seria um banco de dados aí, né, que ele reúne, né, todos os teus usuários, grupos, computadores, todas as informações se encontram ali gravada nele. Ele tem um Kerberos, né, que ele distribui um ticket internamente, né, você consegue ter uma segurança um pouquinho a mais aí na tua rede, porque vamos supor que você tenha um certo ambiente que você não quer que outras pessoas venham e se conecte ali para poder fazer algum outro tipo de ação, até mesmo maliciosa. Nós temos também o próprio NTP, que é o sincronizador de data e hora, é importantíssimo ter, e o próprio serviço SMB, né, que é de compartilhamento. Vai ter todos esses serviços aí dentro da tua rede. E para poder fazer essa instalação aí, o ideal é sempre que você conheça o teu próprio ambiente, que você desenhe um escopo onde está pondo a mão na massa ali, né? Desenhe tudo, porque até então algumas pessoas da própria equipe estavam fazendo, né, de forma um pouquinho errada, estavam instalando até mesmo numa rede de produção, então isso causou algumas dores de cabeça. Então, o ideal é desenha a tua rede, faz uma rede à parte, desenha tudo, né, como é que vai ficar, se vai ter fire ou não, quais são os outros serviços que tem ali dentro da tua rede, né? Então desenha isso tudo para depois pôr em prática. Daí você vai pôr, né, as coisas básicas, né? Vai dar um nome ao teu servidor, né, o IP fixo, e definir a tua rede como um domínio assim, em si. Então aqui, né, temos alguns passos básicos aqui. Um deles aqui, o domínio no qual a gente vai estar usando aqui no nosso exemplo seria o flexol.local. Claro que pode ser, você pode estar fazendo isso, né, com outro nome da tua instituição, .com.br, qualquer outra coisa assim do tipo. Bom, a demo aqui, pessoal, basicamente é o seguinte, eu já subi, já fiz a configuração do próprio Debian Samba, como falei ainda há pouco, por causa do tempo, né, enfim. E daí eu vou estar adicionando uma máquina que tenha o Windows 7 para poder validar isso tudo aqui. Então, eu vou estar subindo aqui duas máquinas. Deixa eu trazer para cá. Espero que esteja sendo compartilhado agora. Deixa eu trazer aqui a outra. Samba 4. Pronto. Ô José, você pode, por gentileza, validar se as máquinas virtuais estão ok? Você está no mudo. Foi mal. Tô me sabotando aqui. Não, tá ok. Tô visualizando aqui o Ok. Windows 7 e mais esse O, Debian. o Debian 4. Ótimo, show de bola então. Beleza. Então, olha só, pessoal. Bom, conforme eu falei, né, devido ao tempo também já é meio-dia, então eu já estou pulando uma, uma etapa aqui. Tá bom? Então, eu já Não fiz a pule não, instalação, a campeão. Não instalação. pula não. Não pula não, campeão.
Não, eu já fiz a instalação, entendeu? Então, Ah, tá bom. mas Tá daí bom. a gente pode fazer em uma outra oportunidade com mais calma, entendeu? Mas ele é bem simples, né? Tá bom, então. Então, deixa eu seguir aqui. Bom, nós temos alguns comandos básicos aqui, né? Que a gente pode estar fazendo, né? Desde o Samba Tools, né, que você vai poder administrar todo o teu ambiente, né, conforme eu falei, você pode administrar de várias formas, tanto via linha de comando, ou instalando algumas outras ferramentas web, que eu vou mostrar depois, ou então usando um recurso da Microsoft que é chamado RSAT, que daqui a pouco eu vou mostrar mais aqui um pouquinho prático, tá bom? Então aqui, basicamente, como eu posso falar, eu vou estar usando tools aqui para poder fazer uma certa listagem aqui, Samba Tools, User List. Eu vou estar listando todos os meus usuários que se encontram nele. Deixa ele executar. Bom, basicamente aqui, né, nesse meu ambiente eu tenho administrador, usuário e alguns outros aí. Perdão. Bom, então daqui a gente pode, conforme eu falei, a gente pode gerenciar aqui, né? Então eu vou estar adicionando um usuário, tá? Eu vou estar adicionando aqui um usuário Maria. E aqui eu vou estar adicionando uma senha para ela. Então, por padrão, o próprio Windows em si, Windows já, desculpa, o Samba 4, né, ele herda, né, as mesmas configurações, né, ele emula, né, o próprio Windows Server, né, e por padrão, né, ele tem a parte de compatibilidade de senha, né, que é no mínimo 8, e que tenha letras e números e caracteres. Então, eu vou estar adicionando uma senha que atenda esses requisitos aí. Eu vou estar repetindo aqui. Pronto, eu já criei um usuário aqui, tá bom? Bom, visto que a gente já criou e eu posso estar repetindo aqui um usuário user list, então só confirmando aqui. Bom, aqui nós temos uma usuária criada, que a gente já vai fazer o teste dela. Mas antes disso, a gente vai estar adicionando esta máquina aqui no domínio. Perdão. Bom, então, o procedimento é bem simples, então, como se você tivesse, né, com um Windows Server aqui no teu ambiente. Vou alterar aqui. Bom, conforme eu falei, o domínio que eu fiz para cá foi flissol.local, então, estou adicionando aqui flissol, automaticamente ele já detectou que possui mesmo, de fato, e eu vou estar adicionando o usuário administrator para poder adicionar essa máquina no domínio. Espero que dê certo, né? Ao vivo sempre acontece algumas coisas. Então, como eu estou com duas máquinas virtuais aqui, então eu limitei um pouquinho de RAM aqui por causa também da própria máquina. Houve uma falha aqui. Deixa eu checar aqui. Possivelmente algum tipo de protocolo. Deixa só eu validar aqui. Eu vou desmarcar o IPv6. Deixa eu só ver aqui se está na rede certa aqui, configurada. Em bridge, tá ok. Bom, desmarquei aquele o IPv6 que provavelmente pode ser ele. Opa, funcionou, ok. A pergunta que logo vem aqui é, Kleber, eu não posso usar o IPv6? Claro, você pode, desde que esteja ativo no Samba, no Debian. No caso, com essa instalação aqui, as configurações básicas que eu fiz foi que tivesse apenas IPv4, tá? Mas nada impeça que você possa estar adicionando, né, o protocolo IPv6. Então,
basicamente ele está pedindo aqui para poder reinicializar a máquina. Né? Vamos reiniciar aqui. E daí a gente aguarda até ele subir o sistema. Ô, Roberto, enquanto isso, enquanto sobe aqui, se tiver alguma dúvida aí, você já solta, tá bom? Perguntas também. Você tá no mudo. Rapaz, eu gosto de me sabotar, né? Normal, depois piora. Isso aí acontece. Olha o Marley aqui, olha o Marley, já te secando aqui. Opa! Sim, exato, cara. Quando é ao vivo, a gente fica naquela coisa, pô, será que vai dar certo? Não. Será que vai dar Porque certo? tu faz tudo, né? Tu faz os testes antes, olha, tá tudo ok. Aí na hora da prática, né? Se em algumas apresentações ao vivo ficaram azul, né? Por que não pode dar errado, né? Então... Mas, rapaz, ó, o seu amigo Glauco aqui está lhe Opa! parabenizando. Outro grande amigo aqui, o Alexandre, né, meu amigo Kleber, né, passando esse momento pandêmico, temos que dividir uma palestra novamente, olha só. Opa, obrigado. Bom, enquanto sobe aqui o sistema, né? A gente sabe que demora um pouquinho. Pelo Não, mas menos aqui no quando? meu... Oi? Mas quando? No meu ambiente aqui, sim, tá demorando um pouquinho, porque conforme eu falei, eu tô Eu, fazendo isso em viu, Kleber, eu já ambiente. trabalhei assim, em ambiente misto, né? Eu trabalhei na última unidade que eu trabalhava, eram servidores virtualizados com VMware, né? Tinha lá o Windows 2003, não sei, faz tempo, né? E as estações, no caso da minha unidade, utilizavam o Ubuntu, né? E tinha Uhum, lá uma configuração específica para autenticação no AD lá do Windows. E dava certo, sim. graças a Deus. Sim, dá certo. Eu não sei se eu falei aqui ainda há pouco, mas você consegue, sim, de fato, adicionar uma máquina Linux no teu próprio ambiente aí. Porém, eles têm umas configurações um pouquinho a mais aí. Mas que dá para poder adicionar, dá tranquilamente. E Você olha como consegue. eram as coisas, né? Nós tínhamos esse servidor de autenticação com AD do Microsoft, tínhamos as estações com Ubuntu Uhum. autenticando e tínhamos um servidor com Samba, né? Um servidor Samba com Debian E e compartilhamento? os compartilhamentos funcionavam tranquilamente, campeão. Tranquilo. Bom, eu vou estar entrando aqui com o usuário administrator. Vou já explicar um pouquinho melhor por quê. Colocando assim errado aqui. Se eu esquecer a senha logo de cara. Então, vamos lá. Bom, eu estou entrando aqui como administrador para poder ativar o recurso do próprio RSAT, né, para poder fazer a administração. Deixa eu logar aqui. E depois a gente vai criar alguns usuários e fazer um teste com aquele usuário que nós criamos no próprio ambiente Linux aqui. No caso, a gente criou o usuário Maria e aí a gente vai logar depois com ela para validar. Preparando o próprio ambiente. Olha essa cara do pessoal aí, Kleber. Ah, não fica assustado, amigo. Enfim, isso aí acontece mesmo. Há um tempo atrás eu fui muito xiita, né? Não era só o Linux, mas quando você mergulha mesmo de fato em ambiente corporativo, então você tem que deixar um pouquinho de lado esse lado de xiita, né? Porque você Você acaba... tem que pagar as contas, né, Kleber? Exatamente isso. Né? Então você tem que aprender. Então não se assuste com isso, tá? Então, Normal, normal. normal, depois piora. Bom, para poder adiantar também aqui o lado, eu já baixei a ferramenta RSAT. Entretanto, a Microsoft, por alguma coisa que eu não sei porquê, eu também não fui atrás, ela retirou essa ferramenta RSAT, tá, do seu repositório.
Deixa eu mostrar aqui. Eu tinha feito o download dela. E em um fórum lá teve um rapaz, né, que colocou a ferramenta, RSAT. Né? Então, quando vocês forem fazer, né, a instalação, brincar um pouquinho, né, ou quem sabe até mesmo, se caso despertar, né, essa curiosidade em aprender um pouquinho mais, então vocês vão precisar do RSAT. Tá bom? Então, eu já fiz a instalação dele, eu só preciso agora habilitar. Então, deixa eu só aqui em programas em si, habilitar os recursos que ele se encontra. Então, eu vim aqui em ativar. Lembrando que o próprio RSite, né, ele tem a versão, ele tem o suporte até para o Windows XP até o Windows 10. Então, caso você queira, né, gerenciar, né, o Samba, né, em uma estação Windows, você pode fazer isso tranquilamente com qualquer uma delas, né? Então, vamos supor que você não tenha tantos recursos assim, né? Então, se você quiser arriscar, você pode instalar até o mesmo próprio XP, o 7, porém não recomendo muito, né? Visto que ambos aí a Microsoft em si, ela já não dá mais suporte, né? Mas como aqui caráter de teste, ele é um pouquinho mais leve, né? Para virtualização eu estou usando. Então tá, então aqui eu vou estar habilitando alguns serviços aqui, conforme eu falei. DNS, DHCP, ferramentas. Deixa eu marcar algumas luzes aqui, alguns outros recursos aqui. Mas falta esse aqui, que é o principal. Ferramenta de ADDS. Acho que só, eu vou marcar também isso aqui. Então isso vai levar também um tempinho. Enquanto isso, se tiver algumas outras perguntas aí, pode mandar. Opa, agora eu tirei o mudo aqui. Deixa eu ver aqui, campeão. Olha, acho que tá parecendo o Windows 3.11. Eu já mexi com isso, viu? Já mexi com isso. Eu consegui botar o Windows 3.11 em rede, detalhe. Nossa. Nunca tenho usado, tá? Mas eu li em uma revista aí que você pode mesmo, de fato, adicionar o Windows 3.11 na rede. Haja disquete, né? Haja disquete, e não é o 5 quartos ainda. Olha, qual foi o máximo de host que você conseguiu colocar no domínio utilizando o Samba 4? Boa pergunta, olha só. Eu, eu participei de um outro projeto que tiveram quase 500 máquinas, mais ou menos isso, né, que era matriz e filial, né, acho que tinha uma numa cidade X, né, e numa cidade X tinha matriz e tinha duas filiais, né, em duas cidades, e em outros estados, e acho que em 4 estados tinha outros. Então a gente teve que desenhar tudo, né, fazer um AD, fazer alguns outros que replicasse até ele, entendeu? Então a gente conseguiu fazer isso tranquilamente com quase esse tanto de máquinas aí. Beleza, tem mais uma E aqui, ó. Tem mais uma aqui, ó. Estudando samba, eu sempre ouço falar do SWAT. Essa aplicação ainda existe? Eu nunca achei ela. boa, olha, eu esqueci até mesmo de falar sobre ela. De fato, quando o Samba 3 estava, a única forma de tentar gerenciar ele era o RSAT. Então eu usei ele apenas uma vez e eu não sei se esse projeto ainda está ativo, né? Tanto que depois que o Samba 4 saiu, né, vieram outras formas de você tentar gerenciar um pouquinho melhor o teu ambiente. Um deles é o próprio RSAT, e depois aqui eu vou estar mostrando uma outra ferramenta que foi um estudo de TCC. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre ela. Mas olha, o Marlene, de fato já faz um tempo que eu não escuto mais falar sobre o RSAT, mas ele fazia sim a parte de gerenciamento. Isso aí, campeão. Olha, o Windows está querendo colaborar aí, hein? Quem? Tá indo, né? Porque eu acho que eu marquei alguns recursos a mais aí que talvez eu não vá
não vou estar usando agora. Uhum. Mas enquanto isso, se tiver as perguntas aí, pode mandar. É isso aí, pessoal. Quem tiver mais perguntas, aproveita. Aproveita que o homem tá online. O homem tá on. Ah, sim, teve uma instituição, né, Hum. federal que ela migrou tudo para Samba 4. Aonde? Então, foi aqui no próprio estado, né, Uhum. então eles fizeram a migração, e eu não sei se eu posso falar o nome, né, mas enfim, mas eles fizeram isso, né, eles optaram pelo Samba 4, né, eles fizeram, de novo, o teste interno, né, validaram, e como abrange todo o estado, então eu acredito que tenha mais de 1.000 máquinas aí. Caramba, olha só. Então foi uma coisa bem audaciosa, né? E eu acredito que ainda esteja rodando lá. Isso, enfim, se já não. Enfim, se a pessoa que estava administrando mudou, né? Porque sempre acontece isso, né? Quando muda a administração, a outra pessoa que assume, ela tem o poder ali. Desinstala tudo e põe Desinstala tudo, o instala tudo. AD. Não, instala o Windows aqui, Windows Serve, vida É. que segue, porque eu não consigo administrar. Mas vocês vão ver aqui com o próprio RSAT, vocês conseguem fazer isso tranquilamente, entendeu? Eu tenho que gastar uma verba aqui. Que foram aqueles. Tá ali naquele escopo que eu exibi ainda há pouco, né? Valores um pouquinho alto, né? Isso, naquela época, o dólar tava 3 ponto alguma coisa, hoje já tá quase 6, né? Então, é Olha um aqui, caso se pensar mesmo em usar o próprio Samba ei, 4. você traduza esse nome desse rapaz aí. Vamos lá, você que é o craque, né, desses nomes aí. É Eu o que acho é? que é o Olha só. Fafaxlef, eu acho que seria isso. Se não for isso, desculpa, amigo. Mas Ó, vamos lá. já aconteceu de uma empresa daqui de Belém que rodava o Windows Pirata, só que ela recebeu o aviso da ABES, né? E De isso da funcionalidade Habeas, antiga, e tiveram que trocar todo o sistema. Normal. já aconteceu, muitos casos, até mesmo de uma instituição federal, né, recebeu a notificação. Eu ia falar sobre a própria Habeas, mas eu optei por não falar um pouquinho sobre ela e falar apenas de como é que funciona o fluxo ali. Mas eles tiveram, tipo assim, um tempo X para poder fazer isso aí, e eles resolveram meio que na marra mesmo, então vamos pôr tudo Linux aqui, e elas usam até hoje. Então, Ó, e já aqui o aconteceu sim. Romerito, se se fala o nome da empresa, instituição, o nego já vai procurar uma falha do samba e procurar o exploit lá no Boa, boa, Epic boa, Exploit. boa. Deixa eu falar sobre isso, entendeu? O Samba 4 em si, ele está todo o tempo em constante Atualização. evolução, exatamente isso. Uhum. Então, semana passada eu olhei e eles já tinham feito uma correção sobre uma falha. Então, é válido sim você instalar e estar sempre de olho, ver se eles têm algum tipo de correção. Então, é sempre válido sim. Né? Não só instalar e deixar lá de lado, não. Você tem sempre que estar acompanhando ali se eles detectaram, se eles já têm alguma correção sobre aquela determinada falha. É, amigo, quem é administrador não pode Que dormir no. não Não pode pode dormir no dormir, não. ponto. Não pode dormir no ponto, justamente. E o Windows enrolando a gente. Enquanto ele instala aqui, nossa, tá lento. Uhum. Deixa marcados apenas os principais aqui. Mas enquanto isso, o pessoal te vê aí, a gente vai batendo um papo aí. Você que tá no No gerenciamento, então, estamos aqui, né? horário da E aqui, fome, né? Então. com certeza. E o pessoal que está aqui, os alunos Ah, aqui. Sim, outro ponto aí, né, que ele tocou, né? Então, não só ficar apenas de olho no próprio samba, mas ficar de olho no próprio sistema operacional, né? Então, o Debian ele tem sempre ele tem no próprio site dele, né? Ele reporta sempre quando tem alguma falha nova e ele pede para que você atualize. Então, manter também o sistema principal atualizado é fundamental. Não só ele, mas sempre o parque inteiro, né? Então, não com foi à certeza. toa que o próprio o, o malware, né? O ransomware, o WannaCry atacou várias empresas aí, né, em 2017. Né? Então, por uma situação aí que a Microsoft já tinha avisado, né, já tinha avisado e já tinha informado que já tinha correção. Né? E daí a galera do Shadow Break compartilhou, né, algumas
ferramentas que eles adquiriram aí de uma organização X aí, né, e compartilhou para todo mundo e a galera fez a festa. Agora imagine só, a Microsoft avisou e os pirateiros estão reclamando. Exatamente, aí tem também um outro ponto, enquanto instala aí, né, e a gente vai tocando nesse ponto aí também de segurança. Não adianta aquela minha instituição, né, gastar, né, em firewall, TM e várias outras camadas a mais de proteção se você instala um Windows não genuíno, né? Em outras palavras, né, um crackzinho ali, né? Ou seja, você acaba abrindo uma porta muito grande aí. Então, enfim. Bom, já concluiu aqui, né, depois de um bom tempo. Deus é grande. Por exemplo, então, eu vou colocar aqui uma das ferramentas ali, deixa eu ver o usuário. Aqui. Bom, usuários e computadores em si. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Enquanto ele abre. Bom, então tá aqui, olha. Claro, a máquina ela precisa estar no teu domínio, né, da própria empresa interna, né, enfim. E ele vai detectar aqui automaticamente. Então eu tenho aqui o domínio daquela máquina. Nós criamos lá o usuário Maria, daí a gente vai ver se de fato foi criado. E se ele se encontra aqui, de fato se encontra aqui o usuário Maria. Eu vou criar um novo usuário aqui só para validar. Vou criar um outro usuário aqui, José. Vou estar adicionando uma senha conforme a compatibilidade dele que exige. Bom, ele já criou. Nós vamos atualizar aqui, ou então automaticamente, se você esperar um pouquinho mais, ele já faz isso. Mas enfim, não dá tempo. Então, tá aqui, olha, já tem um usuário também aqui, José. E eu posso estar criando também um novo aqui. Eu posso estar criando o usuário Pedro, por exemplo. Usuário Pedro. Vou estar adicionando a senha para ele. E aqui nós temos algum checkbox, né, padrão que ele informa ali, né, que se eu quero que o usuário altere a senha no próximo login, etc, etc. Eu vou dizer que não aqui, vou avançar. Esses mesmos checkboxes aqui eu posso estar também pedindo aqui quando eu estiver criando esse meu usuário, essas flags a mais aí. Mas enfim. Então eu tenho aqui. E daí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode validar se esses usuários vão estar logando mesmo na minha máquina. Vou dar o logout aqui. Apertei errado, só um instante. Realmente apertei errado, acho que você consegue. Pronto. Vamos estar o usuário Maria. Nós criamos. E logou. Show de bola. Tem mais perguntas aqui, comentários aqui, viu? Opa, manda lá. Vou botar aqui cadê? O Romerito aqui, a maior falha ali de software está entre o PC e a cadeira. O nosso querido usuário, né? Os altos investimentos em tecnologia deveriam ser também feitos com os colaboradores. A velha e boa engenharia social está aí para isso, mas é difícil acontecer isso. Mas olha só, o pessoal, antes disso, o pessoal sempre brinca, né, que tem a falha sempre está no lado mais fraco, né, que é o próprio usuário, etc, né, que chama até de camada 8, né, camada 7, camada 8, mas eu arrisco falar que nós temos a camada 9 também, que são os profissionais. Então, não adianta eu falar que eu sou da área de tecnologia, né, se eu não conheço um pouquinho isso aí, porque muitas das vezes, né, até mesmo conforme ele botou ali, né,
é usado em engenharia social, até mesmo quem é da área de tecnologia. Então, qualquer pessoa pode cair. Eu, qualquer outra pessoa, né? Dependendo do golpe, né? Ele pode cair. Às vezes, Com certeza. muitas das vezes você não está bem psicologicamente, né? Você está passando por alguma coisa e o cara consegue aplicar um golpe, né? Uma técnica ali que consegue te dar o bypass e consegue. Já vi casos aí que pessoas de grande nome acabaram caindo, né, em algumas coisas, mas porque não estava legal, mas enfim. Então, a camada 9 também tem que ser bastante Olha, tratada olha a aí. perguntinha do Marlon aí. Aí a resposta é o Kleber. Olha, eu tenho um curso. Fala, Kleber. Ah, sim, deixa eu ver aqui. Bom, é possível aplicar algo parecido com o Policy, já desse, etc? Cara, é possível. Você consegue fazer tudo que tu faz no próprio Windows, você consegue aplicar aqui, né, na Policies e tal. Deixa eu ver se dá tempo. Não, se bem que eu tenho que voltar com outro É, usuário administrador aqui, tem mas... aqui, ó. O Wagner, Wagner Opa, Camarões, a adoção de software livre pela administração pública atende ao princípio da economicidade, por que os pagos de são predominantes? Ah, amigo, haveria vamos lá. interesse econômico? Tá aí, você respondeu, já respondeu ali, né? É o mero Exatamente conveniência. isso. As duas, Exatamente. podemos dizer que as duas, né? As As duas duas. coisas. Às vezes, É, eu já peguei alguns casos aí, né, que a empresa ela estava com o Samba 4, testou, homologou, porém o outro administrador, né, enfim, por qualquer coisa do tipo, ou voz da cabeça dele, enfim, falou, não, vamos colocar o Windows Server, ou muitas das vezes ele conseguiu um bom preço, ou qualquer algo assim do tipo, então ele mantém a plataforma, né. Enfim, então isso pode acontecer sim. e a última pergunta aqui, Kleber, o nosso querido professor A Kleber, por que tem Farflex empresa? Professor Kleber, por que tem olha, empresas que ainda relutam em usar software livre, mesmo vendo todas as vantagens de uso e preferem gastar em software que depois de um tempo não mais atualizam? Aí, amigo, é cultura também. exatamente isso. Eu acredito por falta de conhecimento, até mesmo conforme Também. eu falei aqui ainda há pouco, né? A gente teve que fazer uma apresentação interna, né, da própria empresa lá que recebeu, né, vamos dizer, a intimação da Microsoft em si, né? Nós fizemos essa apresentação, mas tinha o sócio X lá que não queria, né? Que ele estava, não, porque o Windows e tal, a gente vai fazer Ah, empréstimo, financiamento, etc. Mas, cara, não rolou isso, entendeu? Até depois entendi. eu cutuquei ele, mas e aí? Tem como você, então, daquele empréstimo que você ia fazer, daquele valor aproximadamente lá que era de 54 mil, claro, isso só para 17 máquinas, tem como você adquirir uma máquina robusta mesmo que seja para servidor? Aí ele ficou calado. Kleber, reta final, vamos lá. Vamos lá. Então, enfim, como eu estou com um usuário comum, provavelmente eu não vou ter uma administração aqui melhor. Mas sim, eu consigo fazer, né, AD, as GPOs em si, trocar o papel de parede, colocar uma série de coisas, restrições, isso tudo eu posso fazer tranquilamente. Né? Então, através das ferramentas que eu instalei aqui na pouco, o RSAT, você consegue ter essa administração aí, tá bom? Então, basicamente é isso, tá? Então, vocês conseguem ver que vocês conseguem, de fato, ter uma máquina Windows e ter um Samba 4 tendo esse papel de AD aí tranquilamente no ambiente, tá? Eu vou Atende a diversas necessidades. atende, sim, exatamente isso, tá? E como é que ficou depois? Eu trouxe para cá mais ou menos como ficou depois. Claro que não Uhum. foi o ideal, mas era o que tinha ali em cima da hora. Então, como eu não tinha nenhum Fire, nadinha, a empresa estava zero, então, enfim, a gente optou em adicionar um PFSense, que é um TM, né? Enfim, como Fire e entre outros recursos aí, IDS, PS, enfim. Colocamos em uma máquina que eles compraram de uma empresa X aí, robusta, né? Tinha de fato que era para servidor. Então a gente instalou nele um Debian 8 com Samba 4, com um serviço de AD, né? E o DNS. Conforme eu falei, a própria instituição, na época tinham vários, acho que tinham bem 7 servidores ali, então a gente virtualizou tudo, né?
Então a gente usou o Shinserve na época, e daí basicamente a empresa seguiu aí. Claro que olhando aqui assusta algumas pessoas, né? Peraí, como é que os meus servidores aqui estão todos ligados em um switch só? Isso foi apenas no esboço. Claro que a gente fez a parte de segmentação da própria rede, adicionamos eles numa DMZ, claro. Os switches eles eram gerenciáveis e tinham VLAN e outras coisas a mais aí, então apenas só para contextualizar aqui, explicando um pouquinho melhor sobre como ficou a rede. Eu acho que só, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, sim. A instalação dele, conforme eu falei, até um tempinho atrás, era um pouquinho mais árdua. Né? Então, tinha que fazer um procedimento muito grande aí. E hoje, apenas com o apt-get, instala o Samba, instalando o Kerberos, imagem, o Samba Clash, você consegue tranquilamente subir um próprio AD. Tá? O projeto Samba ele possui uma documentação muito grande, tá bom? Que vocês podem estar lá acessando o próprio site, eles te dão um passo a passo de como você pode instalar de acordo com o teu ambiente. Isso é uma coisa muito bacana. Então, ou seja, você pode ter um servidor de arquivo até mesmo no próprio servidor aqui, mas a gente optou em instalar em uma outra máquina à parte. Tá bom? Mas você pode ter tudo isso aí em uma máquina apenas. Tá bom? Mas por questão lógica e de segurança a gente fez isso. Tá bom? Então, basta isso aqui, você consegue instalar. Da pouco eu falei aqui, mas eu não quero estar usando, né, o RSAT, eu quero usar tudo Linux, open source, show. Conforme eu falei, teve esse carinha, esse software chamado GoSamba 4, que se encontra nesse Git aí. Né? A ideia dele foi muito bacana porque foi um TCC, então ele conseguiu desenvolver um software, né, de gerenciamento aí. Um pouquinho atrás, alguém falou sobre o SSWAT, o SWAT, né? Então, cara, esse software também, ele é uma mão na roda. Né? Foi muito bacana, ele ainda está ativo, né? Infelizmente, não deu tempo de poder instalar aqui até mesmo para poder mostrar, mas fica a caso de estudo aí interno. Mas aqui, conforme vocês observam aqui, você pode estar adicionando usuário, grupos e entre outras coisas. Eu só não fiz o teste nele sobre a parte de GPO, mas eu acredito que sim, conforme eu falei, você pode administrar GPOs via linha de comando. Bom, esse aqui foi o outro, que seria o próprio RSAT, tá bom? Como a gente fez aqui na própria prática aqui, que demorou um pouquinho. Bom, e algumas referências aqui, né? Tem esse livro aqui, que é o Samba 4. Existem outros aí também, ainda bem que depois, com o passar do tempo, outros livros, outros autores, eles disponibilizaram aí. Conforme eu falei, você consegue a documentação também fácil no próprio site do Samba 4, né? E entre outros vídeos aí, que no próprio YouTube, né? Você consegue ir tranquilamente aí, até mesmo para poder tirar as dúvidas aí. Basicamente é isso, pessoal. Bom, se caso ainda tiverem dúvidas aí, né, estou aqui, né, se quiserem bater um papo comigo, esse é meu e-mail, tá? E daí a gente troca algumas informações aí. Eu não tenho curso, tá bom? Não vendo nada disso, mas a gente pode trocar. Claro, se quiser uma consultoria em alguma instituição, a gente está aberto a isso, lógico, né? A gente pode fazer isso aí. É sempre bem-vindo. Tá? Mas daí a gente está aqui para poder trocar informações e conhecimentos. Beleza, só para finalizar aqui o comentário do Marlon, né? Esse problema do uso do software pago, possivelmente já deve ser pela matriz de compatibilidade. O DCR já vem com que essas ferramentas homologadas, tal, a alternativa seria um Red Hat da vida. A vida não é sempre como a gente quer, amigo, infelizmente. Kleber, Exato. obrigado pela sua colaboração. Horário apertado, teve que dar um jeito aí. E, em nome das outras instituições, agradeço a sua colaboração em mais um Flissó, amigo. Sucesso! Valeu para todos nós mais uma vez. Muito obrigado a todos, obrigado à organização em si, né, e a todo mundo que participou, que ainda está participando aqui. Muito obrigado e estamos aqui. Até uma próxima. Beleza. Até a próxima, Kleber. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.